É Jesus, a palavra de Deus entre nós veio morar. Quem ouve sua palavra e põe a praticar, sua casa sobre a rocha construída estará. Um mundo novo, solitário e justo surgirá. Cai a chuva, vem enchente, vento forte a soprar. Quem não ouve é imprudente, sua casa não resistirá. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Bem-vindo você que está conosco diretamente da Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, aqui no Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está pela TV Horizonte e pela Rádio América. Nos encontramos para juntos fazermos a nossa leitura orante do Evangelho do domingo, do 29º domingo do tempo comum. Por isso, desde já, peço que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículos 13 a 21. Mateus, então, ao longo de todo o Evangelho de Mateus, você verá um número grande, é o capítulo. Procure o 22. Logo, ao longo de todo o texto também você vai ver uns números pequenos, são os versículos. Você então procura o versículo 15 a 21. Procure, enquanto você procura, dizer que nós só podemos estar com você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. É fundamental a sua participação. Então, se você não está na família dos devotos, venha para ela, nos ajude. Ligue para 31 3319 6111. 31 3319 6111. Ou então, você pode também mandar um WhatsApp para 31 9 8791 8072. 31 98791 8072. Hoje nos encontramos com a Jéssica, que está aqui para gravar conosco. Deus abençoe e guarde. Amém, Padre. Também o Fábio, que está ali no teclado. Boa noite. Boa noite. E o Samuel da Z2, que gera essas imagens e que nos permite chegar até você. Caríssimo, caríssima, lembro, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21. Preparemo-nos para debruçar sobre a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, unidos, peçamos que o Espírito da verdade, que nos recorda o como seguir Jesus Cristo a cada dia, venha em nosso auxílio. Peçamos o auxílio do nosso advogado. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde
curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Cantemos e preparemos o nosso coração para escutarmos nosso Senhor, a Santa Palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a nossa leitura orante, vamos agora fazer a seguinte experiência. Cada um, com a sua Bíblia na mão, vai ler individualmente, em silêncio, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21. Porém, agora, imagine a cena, coloque-se dentro desse universo, a reação das pessoas, o modo com que elas falam. Leia, perceba bem os verbos. Faça sua leitura silenciosamente. Nesse instante,
Nós vamos escutar novamente esse texto. Agora feche os seus olhos. Se coloque, imagine-se nesse lugar, nessa cena. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento, nós passamos para outra fase, para o outro passo da leitura orante. O que me chamou a atenção nesse texto? Qual a palavra, qual o versículo que me chamou mais a atenção? O que te chamou a atenção é que você precisa se debruçar sobre isso. Então, agora volte àquele versículo, procure aquele versículo, aquela palavra que mexeu com você, dentro de toda a cena. Volte a ela. Pense o porquê que ela te chamou a atenção. E agora, eu convido a Jéssica a dizer o que te chamou a atenção no texto, Jéssica. A parte que eles falam, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Mesmo sabendo, né, que Jesus é verdade e vida, eles, mesmo assim, quiseram pôr à prova, né? O que Jesus tinha a fazer. Aí, o que me chamou a atenção foi esse versículo. O versículo 16b. Isso mesmo. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. É bem interessante mesmo. Até porque isso, sabe como é que se chama isso, Jéssica? Isso se chama, na retórica, captatio benevolentiae. É captar a atenção, a benevolência do outro. Pegar a atenção do outro. Então aqui é um elogio preparando para uma paulada. É igual aquele negócio que a mãe precisava chamar a atenção do menino, puxar a orelha, antigamente. Hoje não pode fazer isso não, e nem deve. Mas eu me lembro quando a gente corria do meu pai e da minha mãe, aí eles pegavam, esperavam um pouquinho, ofereciam uma coisa boa pra gente. Aí na hora que a gente chegava perto, falavam: você não faz isso mais não. Mas aqui era um caráter não de educação, mas de crueldade mesmo. O que me chama a atenção aqui é essa pergunta de Jesus: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? E a resposta é óbvia, de César.
qual é a figura e a inscrição da moeda? A moeda tem a inscrição do valor e naquele tempo, do imperador. Como agora, lá na Inglaterra, ao mudar a rainha, todas as notas, todas as moedas são trocadas pela imagem e a fotografia do rei, no caso Charles III. O que te chama a atenção? Volte lá. Permitam-me nesse momento apresentar agora um outro ponto importante. Escutamos o texto, olhamos para aquilo que nos chama a atenção. Deixe-me só dar uma pincelada naquilo que Jéssica disse e o que me chamou a atenção. Acredito que vai ajudar cada um naquilo que percebeu como ponto importante, que moveu seu coração. É sabido e é evidente que porque o próprio texto do Evangelho de Mateus vai dizer que eles queriam de algum modo colocar Jesus à prova. E o elogio que eles fazem a Jesus é para, de modo maldoso, desarmá-lo ou então pegar a sua atenção, como eu acabei de falar. É importante pensarmos se nós não temos também essas atitudes. Falar uma coisa boa, mas na verdade querendo o mal. E isso se junta com a pergunta que Jesus faz. Porque eles perguntam do tributo a César. Se Jesus falasse que é lícito pagar o tributo, ele estava contra o povo judeu. Se ele falasse que era contra, ele estava contra o Império Romano. Mas, na verdade, não importa, não é o que Jesus vai responder. É essa pergunta aqui que é fora de série. De quem é a figura e a inscrição desta moeda? A figura e a inscrição é de César. Logo, a figura e a inscrição com o valor demarcam para quem essas coisas devem ir, não é? Ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo que não deve pagar o imposto e cumprir suas obrigações? Não. Mas há um ensinamento aqui que é muito maior do que simplesmente perguntar, como às vezes nós temos, falar, o dinheiro. Não. A moeda e o dinheiro vão para o banco, ou vão para o Estado. E é preciso que se faça. Temos o cuidado de organizar nossas finanças e também os nossos recursos para que estejam bem guardados e seguros. Outro dia, uma pessoa conhecida caiu no golpe do Pix e ficou extremamente chateada porque perdeu e colocou em risco uma grande quantia. Bom, temos a preocupação com os valores, temos a preocupação com os nossos recursos, temos a preocupação com os nossos bens. E tudo fazemos para que estejam seguros. Agora, a moeda tem de um lado o valor e a feição de César, do imperador, do governante, que devem receber e devem estar vinculados àquilo que é nossas obrigações como pessoas civis. Mas uma pergunta fica permeada e que me incomoda. Se dar a César o que é de César é o valor referente àquilo que cada um carrega e a moeda tem, que se dê a César. Agora, qual é o valor que nós nos damos e que nós damos ao ser humano? Essa é a pergunta principal, porque dar a Deus o que é de Deus é dar a nós mesmos.
E o que damos de nós? Tem a mesma proporção do que nós queremos receber de recursos financeiros? O que damos de nós corresponde com o mínimo da responsabilidade e do cuidado que temos ou deveríamos ter para não cair no fisco? O que damos de nós, o que nos dedicamos a nós como seres humanos, como filhos de Deus, primeiro como ser humano. Primeira coisa como ser humano, ninguém é bom por mérito, é obrigação nossa ser bom, é obrigação nossa ser honesto, é obrigação ser solidário, é obrigação, ou caso contrário, não queiramos de ninguém alguma coisa similar. Qual é a figura e a inscrição que os interlocutores de Jesus, ao fazerem um aparente elogio e querem colocá-lo em situações difíceis, qual é a figura que eles mostram? Qual é a inscrição que eles apresentam? E qual é a nossa? Dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Num instante de silêncio, pensemos nisso. Senhor Jesus, por mim, por nós, morreste na cruz. Pelo batismo que recebemos, marcaste-nos como propriedades, partes de tua presença, de teu ser no meio do mundo. Fizeste-nos filhos. Por isso, peço-te que cada batizado possa oferecer ao nosso Pai aquilo que ofereceste, a própria vida. Que nossas palavras sejam mínimas, mas que os nossos gestos possam comunicar-te e apresentar-te a todos com quem convivemos. Juntos, num só coração e numa só alma, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora a última parte, que é aquela parte que para mim é a mais gostosa e também a mais desafiadora. Sabe aquele trecho, aquela frase, ou aquele versículo que te chamou mais atenção? Ao longo de toda essa semana, até a próxima terça-feira, você pegar e meditar essa frase. Enquanto você tiver alguma coisa para pensar sobre essa frase, pense. Debruce sobre essa frase. Se for o caso, pegue de novo esse trecho do Evangelho ao longo da semana e leia de novo. E faça a seguinte pergunta: até que ponto, como filho de Deus, eu estou conseguindo colocar em prática só esse versículo? Ou eu estou corrigindo isso que esse versículo me indica? A vocês que aqui estão, Deus abençoe e guarde. Jéssica, muito obrigado. Deus abençoe e proteja. Amém. Fábio, que Deus abençoe e proteja também. Amém.
ao Samuel da Z2 Comunicação, parceira de longa data, que gera essas imagens para que através da TV Horizonte e da Rádio América estejamos juntos. Abençoada seja a sua vida, abençoada seja a sua história. E contamos com você que nos acompanha para vir para a família dos devotos. É a família dos devotos que sustenta programações como essa. Então, para cumprirmos as nossas obrigações, precisamos de você. Ligue para 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou então pode mandar um WhatsApp para o 31 98791 8072, 98791 8072. Acho que agora eu peguei. Isso. Mas você continua atenta porque a cabeça do padre está ruim. Que Deus abençoe e guarde a todos e os fortaleça. Até o próximo encontro da Lexio Divina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando